A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson e hoje estamos começando mais um programa da TV Viva Promessa, programa Sala Pastoral. O programa Sala Pastoral é um ambiente online da Igreja Adventista da Promessa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 15 horas, horário de Brasília. E qual é o nosso objetivo? É que este programa leve aos promessistas a visão da igreja, orientações, aconselhamentos, doutrina, costumes, enfim, aquilo que tem relação direta com o povo adventista da promessa. Mas também é um conteúdo para aqueles que ainda não conhecem a nossa igreja terem acesso a este conteúdo, a esta informação e também saber um pouco mais da Igreja Adventista da Promessa. Este programa ele vai ao ar porque nós temos um grupo de irmãos. Nós chamamos aqui de Amigos da Missão. Amigos da Missão são aqueles irmãos, irmãs, jovens, pessoas que oram por nós, mas também ajudam financeiramente para que este projeto chegue muito mais longe ainda. E falando na expansão da TV Viva Promessa, eu gostaria de destacar para vocês que Deus nos deu condições de chegar a muitos lugares. Ultimamente, a TV Viva Promessa alcançou mais de 50 países. Sabe por que a gente chegou a tantos países? Porque você, meu irmão, minha irmã, você está orando, contribuindo para que esta obra, que é uma obra de Deus, ela alcance os confins da terra. Fique com a gente. Hoje estaremos abordando no nosso primeiro programa, Fundamentos da Fé Promessista, um fundamento, ou seja, uma coluna da Igreja Adventista da Promessa. Fique com a gente, nós vamos expor para todos vocês hoje qual é esse fundamento que é tão importante para a nossa denominação. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouco. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos abordar o fundamento do retorno de Jesus, ou seja, é uma coluna para a Igreja Adventista da Promessa. Mas não só o retorno de Jesus. Nesta série, Fundamentos da Fé Promessista, nós vamos abordar acerca, por exemplo, do sábado. Como o sábado chegou para a gente? Como a mortalidade da alma chegou para a gente? Como a inspiração das Escrituras Sagradas? Como o retorno de Jesus ele veio para a Igreja Adventista da Promessa. Para expor este nosso primeiro fundamento, o retorno glorioso de Jesus, eu preciso historiar, mesmo que rapidamente, para você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, como essa doutrina chega para a Igreja Adventista da Promessa. E por que eu destaco? Porque muita gente da Igreja da Promessa acaba sendo abordada por pessoas que não nos conhecem, e elas vão dizer assim, olha, a Igreja Adventista da Promessa e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas são parecidas, né? Têm as mesmas doutrinas, só a diferença está nos dons espirituais ou no batismo no Espírito Santo. Não, eu quero dizer para você que a Igreja Adventista da Promessa, ela é doutrinariamente diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando eu faço essa distinção, eu faço com todo respeito, porque é assim que a gente deve tratar a todos, mas a nossa base para esta afirmação, ela está nas Escrituras Sagradas. Ou seja, nós não vamos usar aqui livros que contrariam doutrinas adventistas do sétimo dia. Nós vamos usar a Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada é a nossa fonte, ou seja, não estamos usando literatura para criticar, estamos usando a reafirmação das Escrituras Sagradas. Então, qual fundamento é este? Vamos lá, para eu falar acerca do retorno de Jesus, eu preciso contar para vocês acerca de duas escolas que elas têm uma força muito grande nos séculos 18 e 19, especialmente nos Estados Unidos. A primeira escola é a escola pós-milenista. O que pregavam os pós-milenistas? Bom, a partir do ano 1000 da era cristã, eles pregavam que o mundo entraria em um período de paz e harmonia e o mundo caminhava para um milênio de paz. Após 1000 anos
de paz deste mundo, Jesus Cristo retornaria para consolidar o milênio. Ou seja, o milênio é inaugurado, Jesus não retorna a este mundo. 1000 anos de paz, ao final dos 1000 anos, Jesus vem e consolida o milênio. O mundo caminharia para a paz. Essa é a escola pós-milenista. Contrariando a escola pós-milenista, nós temos a escola pré-milenista. Ou seja, o mundo não caminha para a paz, para a harmonia. O mundo caminha para o caos, para a destruição. E ao final deste caos estabelecido, ou seja, na grande tribulação, num período tão intenso, que o próprio Jesus vai dizer que nunca houve na história, Jesus retorna no final deste período. Ou seja, no final do caos, Jesus retorna e inaugura o milênio. A igreja sobe com Cristo e passa 1000 anos do céu. Após 1000 anos, a igreja volta para esta terra restaurada e nós viveremos para sempre aqui. Essa doutrina, ou essa escola escatológica, ela é chamada de pré-milenista. E é aqui que nós nos encaixamos como denominação. Então, a Igreja Adventista da Promessa, ela crê que o Senhor Jesus Cristo retornará ao final da grande tribulação, inaugura o milênio e a igreja sobe com Cristo e passará 1000 anos nos céus com Jesus. Ao final dos 1000 anos, a igreja retorna para essa terra onde nós viveremos eternamente. Mas como essa doutrina, ela chega para os promessistas? Bom, aí eu preciso contar para vocês um pouco da história dos adventistas do sétimo dia, ou mesmo dos mileritas. Bom, essa escola pré-milenista, ela é defendida por muitas pessoas ao longo da história. Por exemplo, pais apostólicos, Papias, Justino Marte, Irineu de Lyon, e um grande professor, particularmente eu gosto muito dos escritos dele, que é o professor George Eldon Led, professor canadense que fez toda a sua história nos Estados Unidos. Ele era pré-milenista. Então nós temos grandes eruditos ao longo da história cristã que defenderam, e muitos que hoje ainda defendem, o pré-milenismo. Ou seja, Jesus volta, inaugura o milênio e a igreja sobe para morar com ele durante 1000 anos. Mas nós temos uma outra pessoa que defendeu o pré-milenismo. E esta pessoa está vinculada ao grande movimento milerita do século XIX. Eu estou falando de Guilherme Miller. Guilherme Miller é uma importante pessoa para a história dos mileritas, especialmente no século XIX, ali nos anos 30, 40. Ele tem uma importância muito grande. Ele nasce, então, em 15 de fevereiro de 1782, é uma pessoa simples, se torna fazendeiro e, na sua idade madura, Guilherme Miller ele é destacado para comandar um pelotão do exército americano. Naquela ocasião, o exército americano as colônias americanas, elas estavam em guerra contra a Inglaterra, contra o Reino Unido. E ele, então, comanda em torno de 5.500 soldados contra a Inglaterra, o Reino Unido, contra os ingleses. Então, este homem tem uma experiência, porque eu conto essa história da guerra, porque é na guerra que ele tem uma experiência que vai marcar a vida dele. Guilherme Miller, ele era um fazendeiro, um homem simples, um homem que tinha uma crença, deísta, né? Ou seja, Deus deu corda neste universo, mas ele não altera as relações ou os acontecimentos humanos. Voltaire, um grande filósofo, também era deísta. Ou seja, Deus é o relojoeiro, ele deu corda e leis naturais comandam o mundo. Esta era a crença dele, essa era a crença. Não tem um Deus pessoal, um Deus que interfere na história, um Deus que altera a nossa biografia, né, os rumos da nossa vida. Bom, ele está então com seus soldados, cerca de 5.500 soldados aproximadamente. O exército inglês está vindo contra ele com 15.000 soldados e acontece então um episódio, né, nesse confronto que vai marcar a vida de Guilherme Miller. Qual o episódio? Uma bomba, ela explode muito perto deles.
né, do grupo de soldados mais chegados a ele. Só que eles não foram atingidos. Um grupo de soldado mais distante, esse grupo é atingido. Então ele começa a pensar, se o mundo é gerido ou é gerenciado, comandado por leis naturais, como pode, né, pela uma lógica, nós seríamos atingidos e não aqueles que estavam mais distantes? A partir dali ele começa a pensar, uma força externa, pessoal, faz intervenções na história, só pode. Ele vai então no confronto com esses soldados ingleses e o grupo de soldados de Guilherme Miller vence, com 5 mil e poucos soldados, ele vence os 15 mil soldados ingleses. Quando ele tem essa vitória, ele chega a uma conclusão. Eu só venci por conta de uma força externa. Ele não sabia ainda qual era a força externa, mas ele entende que Deus está interferindo na história. Ou seja, pelas forças deles, eles não conseguiriam vencer, jamais venceria essa batalha. Eles venceram na visão dele, porque Deus interferiu na história. E a partir dali, ele passa então a acreditar num Deus pessoal. Ele deixa de ser deísta e passa a ser teísta, crendo num Deus pessoal. Guilherme Miller vai buscar então orientações nas Escrituras Sagradas. Então ele começa a ler a Bíblia, a família dele é batista, eles têm uma igreja numa fazenda, e ele então começa a frequentar esta igreja batista na fazenda deles, da família deles, da família dele. Então, no contato que ele tem ali com os irmãos da igreja batista, ele percebe que a orientação é dada pelo pastor da igreja local. E naquela ocasião, quando o pastor não tinha condições de ir ao culto, o sermão estava pronto, as orientações gerais para a igreja, e essas orientações elas eram passadas para um diácono, por exemplo. O diácono efetuava a leitura do sermão do pastor, para que naquele culto o pastor tivesse, de certa forma, interagindo com os seus crentes por meio do sermão que ele preparou. Bom, num belo dia, o pastor não pôde ir à igreja, a pessoa que faria a leitura do sermão do pastor não pôde ir, e um parente então disse, Miller, você não gostaria de ler o sermão do pastor, uma vez que você está chegando para a igreja e você poderia contribuir ou colaborar com a gente? Guilherme Miller aceitou o desafio. Foi para o púlpito e, ao invés de ler as palavras do pastor, ele vai dizer que ele começa a pregar e ele fica impactado com aquelas palavras. E ele vai dizer mais tarde que ele tem um encontro com Jesus no púlpito daquela igreja batista. Então é assim que Guilherme Miller deixa de ser um deísta, ele deixa de acreditar num Deus distante da criação, um Deus que deu corda no mundo, um Deus que não age nas relações humanas, não interfere na criação, e ele passa a crer num Deus pessoal. Guilherme Miller se torna um cristão. Como cristão, ele passa a estudar as Escrituras Sagradas com muito mais esmero e afinco, e ele se depara com um texto. E eu gostaria de ler esse texto para você. Ele se depara com o texto de Daniel. Ele tinha uma predileção por Daniel, Mateus 24, 25 e o livro do Apocalipse. Então ele gostava muito de escatologia, gostava muito também de profecias. E a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, acaba mexendo bastante com Guilherme Miller. Diz assim o texto: E ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Ele leu esse texto e, ao ler esse texto, ele começa a encaixar esses 2.300 tardes e manhãs, que na contagem dele seriam 2.300 anos, e ele passa, então, a encaixar na história, né, desde a saída do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, até o nascimento de Jesus, depois até o século XIX. E o que ele descobre, juntamente com alguns outros estudiosos que estavam já em torno dele, ele descobre então que se ele encaixasse o capítulo 8, verso 14 de Daniel, na história, ele sairia da libertação do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, chegaria até Jesus, ali nós temos vários reinos, sobem e são tirados do poder, mas chegamos até Jesus. Em Cristo tem ali um gap, e ele faz a recontagem, com alguns anos depois, ele chegou em
na primavera de 1843. Então eles chegaram à conclusão que Jesus retornaria a este mundo na primavera de 1843. Bom, Jesus não retornou em 1843. O que Guilherme Miller faz então? Guilherme Miller, ele refaz toda a contagem com paciência, juntamente com outros milleritas, e eles chegaram a uma conclusão. Se nós considerarmos o dia em que a parte clara aproximar 12 horas, a parte escura aproximar também 12 horas, ou seja, as 24 horas estiverem equilibradas entre parte clara e parte escura, seria o dia do retorno de Jesus. Fizeram a recontagem e eles chegaram ao dia 22 de outubro de 1844. Aqui está a grande data para os milleritas. Bom, com esta data fixada, eles saíram a pregar para os Estados Unidos, para a América do Norte, especialmente em torno ali do centro dos Estados Unidos, né? Esse grupo todo de uma região central dos Estados Unidos, eles saem para pregar a mensagem do retorno de Jesus. E quando eles saem para pregar esta mensagem, as pessoas começam a dar crédito à mensagem de Guilherme Miller. Não somente Guilherme Miller, mas muitos outros milleritas, pessoas que vieram da Igreja Batista, Metodista, Conexão Cristã e outras correntes religiosas daquela ocasião, acreditavam no retorno de Jesus na data de 22 de outubro de 1844. Ao chegar a esta data, os principais milleritas, eles foram para um lugar que os milleritas chamaram naquela ocasião de Rocha da Ascensão, ou seja, Jesus vai chamar a igreja a partir dali, né? Jesus retornaria 22 de outubro de 1844 e os irmãos subiriam para encontrar Jesus. Eles ficaram à tarde esperando Jesus, mas Jesus chegaria ali por volta do anoitecer. Chegamos ali às 18 horas, Jesus não retornou. 19 horas, 20, 21 horas, meia-noite, 1 da manhã, enfim. Jesus não retorna naquela noite. Jesus não retorna. Quando Jesus não retorna, você já pode imaginar o problema que todos os milleritas estariam enfrentando a partir dali. Ora, a profecia indicava que Jesus retornaria no dia 22 de outubro de 1844. 50 periódicos noticiaram naquela semana que Jesus poderia voltar conforme a profecia de Miller. 10%, alguns autores vão falar em 10% dos Estados Unidos tinham ciência que Jesus poderia voltar naquela noite. Jesus não retorna. Como eles perceberam que Jesus não retornou, ou quando eles perceberam que Jesus não retornou, muitas coisas passaram a acontecer no coração dos milleritas, especialmente no dia 23 de outubro de 1844. Guilherme Miller, ele se retira para a fazenda dele, ele continua congregando naquela capela da família e ele continua um crente da Igreja Batista. Ele dizia: se Jesus não retornou, eu vou aguardar o meu Redentor. Ele continua aguardando Jesus até a sua morte em 1849. Então, Guilherme Miller, ele se afasta do movimento millerita. Agora, com o afastamento de Miller, o movimento millerita não morre, não acaba. No dia 23 de outubro de 1844, dois irmãos, alguns vão falar em 3, né? Mas 2 irmãos milleritas, eles passaram pelo grande desapontamento, que foi o dia 22, é denominado de grande desapontamento, e eles vão consolar alguns irmãos, porque tem muita gente decepcionada, desesperada, gente que não estava entendendo o ocorrido. Ou seja, imagine comigo aqui, pessoas que venderam casas, que não plantaram, que tiraram filhos da escola. Muita gente, há 6 meses atrás, estavam desfazendo dos seus bens. Por exemplo, o filho do Capitão Bates, que é um millerita, nós vamos falar no 3º episódio acerca do Capitão Bates, o filho dele, que também trabalhava no mar, estava saindo ali na véspera do 22 de outubro. Aí o Capitão Bates disse a ele para não sair para o mar, porque Jesus retornaria no dia 22 de outubro. O filho, que não era crente,
até desfaz da profecia. Só para vocês verem que havia uma expectativa muito grande. Os mileritas, mas também muita gente da sociedade estava aguardando o retorno de Jesus. Quando Jesus não retorna em 22 de outubro, os mileritas eles estão decepcionados, né, desapontados, é a melhor palavra. Então, um milerita em especial, Hiram Edson, ele vai consolar alguns irmãos que estão também desapontados, ele e mais um outro irmão. Ao passar por uma plantação de milho, Hiram Edson acaba ficando no meio do milharal, então ele olha para o céu, o outro irmão continua andando e de repente o outro irmão percebe que Hiram Edson não estava acompanhando a ele. Quando ele volta, ele encontra o companheiro olhando para os céus e o companheiro diz a ele, Hiram Edson diz a ele o seguinte: eu vi numa visão, ou um insight, como alguns vão chamar, Jesus andando no céu, ou seja, Jesus sai do santo lugar para o santíssimo lugar. Jesus andou no céu, se movimentou no céu. Um aluno de teologia ajuda eles ali mesmo, num depósito de grãos, né? Um graneleiro, pega ali uma folha e começa a esboçar a visão, que mais tarde, esta visão dá origem a uma doutrina, já na Igreja Adventista, que é denominada a doutrina do santuário celestial. Bom, Hiram Edson, então, ele vê Jesus sair do santo para o santíssimo, se movimenta no céu, ele retorna, compartilha com os mileritas a visão, e os mileritas chegaram a uma conclusão. Nós não erramos a data, nós erramos a geografia, ou lugar. Ao invés de Jesus sair dos céus para a terra, Jesus sai do santo para o santíssimo. Esta foi a compreensão e a interpretação dos mileritas que estavam ali já em torno de Hiram Edson. A partir dali, esta é a mensagem pregada pelos mileritas. Vale lembrar que nós estamos falando ali de 1844. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela só vai ser organizada em 1861, depois como uma associação, 1863. Então, o grupo ainda é denominado de milerita, movimento milerita. O movimento milerita, então, passa a definir que Jesus, na verdade, ele se movimenta no dia 22 de outubro de 1844, não para a terra, mas para o Santíssimo Lugar. Então, esta é a afirmação que nós temos até hoje no seio adventista do sétimo dia. Quando eu falo para você que a Igreja Adventista da Promessa é diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma questão doutrinária. É uma questão doutrinária. Por que a Igreja da Promessa, por exemplo, ela não acredita na data de 22 de outubro de 1844? Eu gostaria que você olhasse a sua Bíblia. Se você olhar a sua Bíblia, Mateus, capítulo 24 e o verso 36. 24 e 36. Veja o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Palavras de Jesus. Ainda em em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas vai dizer, também palavras de Jesus, ele vai registrar aqui as palavras de Jesus, e ele vai dizer o seguinte, então, verso 6, olha, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Por que a Igreja Adventista da Promessa não crê, não prega a 22 de outubro de 1844? Porque a Igreja Adventista da Promessa entende que Guilherme Miller se equivocou. Por quê? Porque Jesus disse que anjos não sabem, que o Filho do Homem não sabe, que os homens não sabem. Jesus vai dizer que a vinda ou o retorno dele compete ao Pai. É uma deliberação do Pai. Como pode Guilherme Miller estabelecer o dia, o mês, o ano do retorno de Jesus? Nós entendemos, irmãos e irmãs, que Guilherme Miller se equivocou. Por esta razão, a Igreja Adventista da Promessa não tem relação com o movimento milerita. Nós temos, sim, relação com um amplo grupo que prega o retorno de Jesus.
grupos da Europa, grupos dos Estados Unidos, grupos da Ásia, grupos na América do Sul, que sempre pregaram o retorno de Jesus. Mas nós não temos vínculos com o movimento milerita. Por que não temos? Porque nós não acreditamos. Os pais pioneiros da Igreja Adventista da Promessa, desde o dia 24 de janeiro de 1932, quando surge a Igreja Adventista da Promessa, eles defenderam de forma contundente que esta data não era uma data bíblica. Por não ser bíblica, eles abandonaram a data imposta ou colocada pelos mileritas, especialmente por Guilherme Miller. Então a nossa igreja ela é diferente, por quê? Porque ela não crê nessa data, ela não prega essa data, ela entende que essa data é um equívoco. Mas a Igreja Adventista da Promessa crê no retorno de Jesus? Sim, a Igreja Adventista da Promessa ela crê no retorno de Jesus. Como eu falei no início, ela crê que nós passaremos um tempo, nós vamos caminhando para o caos deste mundo. Quando chegar o auge desse caos, nós encontramos na Bíblia uma definição, será a grande tribulação. Na grande tribulação, se o Senhor não der forças para os seus escolhidos, para os seus eleitos, eles não suportarão a grande tribulação. Então nós cremos que ao final da grande tribulação, Jesus Cristo se manifestará nas nuvens dos céus. Os céus se rasgarão pelo esplendor da glória de Jesus. Ele retorna. A igreja sobe e passa 1000 anos nos céus com o Senhor Jesus. Ao final desses 1000 anos, a igreja desce numa terra purificada e nós habitaremos aqui para sempre. Eu gostaria de destacar aqui para você um texto que eu tirei de um dos livros da Igreja Adventista da Promessa. Diz assim: além de sermos promessistas, somos adventistas. Somos promessistas porque cremos que o batismo no Espírito Santo é também para nós e para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Agora, você já se perguntou por que somos adventistas? Somos adventistas porque acreditamos, esperamos e anunciamos o advento. Anunciamos o retorno de Jesus. Nesse dia, quando, pois, o Filho do Homem vier nas nuvens de glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. Meu irmão, minha irmã, obreiros e obreiras, por que a Igreja Adventista da Promessa acredita no retorno de Jesus? Porque é bíblico. A Igreja Adventista da Promessa, ela se guia pelas Escrituras Sagradas. É bíblico. Jesus retornará, não em 22 de outubro. Aquela data, eu já vos falei que foi um equívoco, mas Jesus disse que ele retornará. Nós cremos nisso. O retorno de Jesus é um pilar da Igreja Adventista da Promessa. Agora você pode me perguntar, mas pastor, como nós devemos aguardar esse retorno de Jesus? Eu gostaria de ler 2 textos com você. Em primeiro lugar, você deve aguardar o retorno do Senhor Jesus. Como? Com convicção. Convicção. Eu tenho ouvido crentes que estão perdendo a fé, perdendo a expectativa, perdendo a esperança. Eu quero falar para você agora, meu irmão, minha irmã, jovens, menino, menina, nós devemos aguardar o retorno de Jesus com convicção, com certeza, com toda certeza. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, João vai dizer o seguinte, olha, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos, olha o destaque, mas sabemos que, nós temos ciência que, nós temos expectativa que, nós temos convicção que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa é a nossa grande convicção. Então, como nós devemos aguardar o retorno de Jesus? Nós devemos aguardar com convicção. A gente continua trabalhando, frequentando a igreja, fazendo bem ao próximo, mas com uma certeza inabalável, Jesus retornará. O segundo ponto que eu gostaria de destacar devemos aguardar o retorno de Jesus com anseio. Com anseio. Tem um salmo que vai dizer, como a corça anseia pelas águas. É assim que nós, adventistas da promessa, é assim que você, meu irmão, que não é da Igreja Adventista da Promessa, mas é evangélico, você deve ter anseio, expectativa, aguardar o retorno de Jesus.
Você deve aguardar o retorno de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 19, eu gostaria de efetuar a leitura aqui com você. Capítulo 19, versículo 7. 19:7, João vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 19, somente o verso 7. Ele vai dizer assim, olha: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Todo noivo, toda noiva tem a expectativa, o anseio do dia do casamento. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas que a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e nós devemos aguardá-lo com este anseio. Por isso eu convido você, neste momento, você que está acompanhando este conteúdo, acompanhando este programa, você que vai acessar este conteúdo posteriormente, aguarde o Senhor da sua vida com anseio, com convicção e anseio. É assim que nós devemos aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar por você. Você que tem passado muitas lutas, você que tem caminhado e às vezes a fé parece que escapa pelo vão dos dedos. Às vezes você tem batalhado pela família, pelo trabalho, pela igreja. Eu gostaria que você renovasse a sua esperança no retorno de Jesus. Que este programa ajude você de alguma forma a olhar para Jesus neste momento e dizer: Senhor, traga renovo ao meu coração, expectativa, anseio ao meu coração. Eu vou aguardar o Senhor pacientemente até a sua manifestação. Ore comigo. Pai de amor e de misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Peço a Ti, Pai de amor, que abençoe os nossos ouvintes, os espectadores, aqueles que estão à distância nos acompanhando pela TV Viva Promessa, para que eles tenham expectativa no coração. Sabemos que este mundo caminha para o caos, para a grande tribulação. O Senhor tem preparado um povo, uma igreja ao redor da terra para proclamar o retorno glorioso do Senhor. Eu disse aos nossos irmãos que nós não cremos naquela data de 22 de outubro. Nós não cremos. Nós cremos no seu retorno, Senhor Jesus. E cremos que quando o Senhor retornar, o Senhor vai preparar e levar este povo para morar com o Senhor nos céus durante 1000 anos. Ao final desses 1000 anos, o Senhor enviará a sua igreja para esta terra, onde nós aqui habitaremos para sempre. Pai de amor, eu oro por todas as pessoas, aquelas que estão passando por muitas dificuldades, aquelas que não sabem lidar com os seus problemas, aquelas que têm desanimado na caminhada, na jornada cristã. Eu peço que o Senhor encha o coração agora de expectativa, para que levante a cabeça, para que frequente a igreja, para que seja um missionário e uma missionária no temor do Teu Espírito Santo e aguarde o Seu retorno glorioso com expectativa, que aguarde o Seu retorno ansioso na esperança que brevemente o Senhor vai se manifestar e nós passaremos a eternidade com o Senhor. Pai de amor, eu oro em nome de Jesus, por conta do sacrifício de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, se este conteúdo foi bom para você, se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse com os seus parentes, com os seus irmãos, com colegas da faculdade, com pessoas de outras denominações, para que elas conheçam também a mensagem que nós pregamos. Se você puder, compartilhe também nos grupos de WhatsApp das lideranças da sua igreja local, para que as pessoas tenham também acesso a este conteúdo. O nosso programa, ele voltará, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, às 20 horas, com reprise sempre aos sábados, às 15 horas. E nós gostaríamos de convidar a você para orar por nós, orar pela igreja, para que esta igreja, que prega o retorno de Jesus, seja cada dia mais uma igreja missionária. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma contribuição, se você quer nos conhecer melhor, meu irmão, minha irmã, compartilhe com a gente, envie sua mensagem, pode nos procurar nas redes sociais. A Igreja Adventista da Promessa terá alegria em enviar o material, o conteúdo, para que você tenha acesso àquilo que nós cremos como igreja, como denominação. Até sexta-feira, às 20 horas, se Deus permitir. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus a todos.